original do Brasil. Esse livro ele é traduzido, né? Então, aqui no Brasil está dizendo assim: as mentiras que nos contaram sobre Deus, mas o original é as mentiras que nos contaram, não, as mentiras que nós acreditamos sobre Deus. Então, muitas vezes até nos contaram. A Cecília pode me contar uma coisa, mas aí até eu acreditar, eu preciso estar dependendo como que é minha cosmovisão do mundo para eu poder acreditar ou não. E isso entre nós vai ficar muito certo. A sua cosmovisão, ela vai definir o que você acredita sobre Deus, o que você não acredita. Então, como é que você vê o cosmo, né? E a gente costuma dizer que o cosmo tem duas versões. A primeira versão é da criação, onde Deus organizou tudo muito bem organizado e tinha planejamento para aquilo. E tem uma outra cosmovisão, que é a cosmovisão, né, do evolucionismo, da evolução, onde acredita que tudo aconteceu pelo um boom. Então, tudo foi acontecendo sem organização, sem planejamento. E como nós aqui, nós acreditamos na Bíblia, nós acreditamos, eu sou criacionista, eu acredito que tudo veio de uma criação formatada por Deus. Mas muitas vezes a gente vai parar aqui ainda para refletir sobre isso. Muitas vezes eu acredito que eu sou criacionista, mas eu transito pela evolução. Então eu vivo a minha vida como evolucionista e aí eu fico transitando. E a palavra vai dizer que eu não posso, da mesma fonte, não pode sair água doce e água salgada. E a gente precisa entender. Outro livro que a gente precisa entender muito é O Mal que Habita em Mim, porque a gente acha que a gente é muito bonzinho, né? A gente é muito bonzinho e tudo mais, e a palavra, e muitas pessoas, muitos filósofos, muitos psicanalistas, muitos psicólogos dizem assim: escute seu coração. Escute seu coração, porque o seu coração ele vai indicar o caminho. E a Bíblia diz exatamente o contrário, diz que do nosso coração é que sai os homicídios, os adultérios, tudo de ruim sai do nosso coração. Então, são coisas muito contraditórias, né? E a gente termina seguindo mais a evolução do que a própria criação. E aí a gente cai nessa. Muitas vezes a gente sofre muito por não entender. Outro livro que a gente está vendo também, e a gente viu mais a semana passada, eu li muito dele, reli, né? Mulher, a mão que balança o berço rege o mundo. Eu acredito que toda mulher deveria ter esse livro, né? Ele reivindica a dignidade da mulher para construir nações sadias. Ele diz que a mão que balança o berço, ela rege o mundo. E aí fala de mulher, fala de todo o essencialismo, ele vai falar do mistério da Trindade, que a gente falou a semana passada, se eu não me engano, foi a Sheila que comentou sobre o que dizer do sexo de Deus, né? Que a gente fica. Então, a gente vai falar, nesse livro fala das três visões. Esse livro é muito bom, vale a pena tê-lo. A Laia, semana passada, me mandou um direct e me pediu para eu colocar tudo isso no Instagram do Cultura de Cuidado. Nós vamos formatar direito. Eu sou analfabeta em internet, mas eu vou pedir para alguém me ajudar em tudo isso. E aí ele vai falar do esmagamento da mulher, ele fala dos anos sombrios que as mulheres passaram, e aí ele começa a avaliar a igreja, porque a igreja tem sentido, né, como mulher, tem coisas assim magníficas que vale muito a pena a gente entender. Porque a gente passa muitas vezes na vida sem entender um montão de coisa. E a gente achando que é verdade. Ele vai falar também da transcendência da sexualidade, vale muito a pena entender. E ele vai falar do desaparecimento da mulher. Tá? Então, esse desaparecimento da mulher, o autor acredita que se eu e você não cuidar disso, vai chegar um momento que a mulher vai desaparecer. Por quê? Por conta do evolucionismo.
tá? Então, eu queria ter falado um pouquinho a semana passada, mas nós tivemos convidadas excelentes e que cada uma contou um pouquinho da sua história. Então, eu vou orar, já deu a hora para a gente começar. Te convido a estar comigo em oração. Pai, eu quero te agradecer por mais um dia na tua presença. Eu quero dizer que eu te amo e que a cada dia eu quero firmar a minha aliança contigo. Que cada mulher que esteja aqui, cada família aqui representada também sinta o teu toque no coração. Obrigada por mais esse dia, Senhor, de estarmos entendendo um pouco mais de ti, ou refletindo, ou discutindo aquilo que a gente não entende. E obrigada porque o Senhor nos dá essa liberdade, o Senhor nos dá esse pertencimento de poder conversar com o Pai. Cada mulher aqui representada, cada pessoa que não entrou, mas está vindo convidada pelo teu Espírito, e que nós possamos, Senhor, nesta noite entender um pouco mais de ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, as 3 ondas do feminismo, e eu queria falar, a semana passada eu terminei não falando, e eu não vou falar hoje também, porque hoje tem algo que brotou na minha mente e eu acredito que é de Deus. E aí eu começo fazendo, peguei um pequeno trecho das mentiras que nos contaram sobre Deus, e eu faço 2 perguntas para você. Para você, a morte é mais poderosa do que Deus? Outra pergunta. Você acha que temos alguma escolha depois que morremos? Então, são 2 perguntas, tá certo? Então, por quê? Porque a gente tem muitas coisas que a gente acredita que é verdade, e depois, esse é um questionamento, porque aqui a gente tem liberdade de falar, e esse questionamento depois a gente vai pegar na palavra e vai entender. Então, a primeira pergunta é: para você, a morte é mais poderosa do que Deus? E a segunda pergunta: você acha que temos algumas escolhas, ou você acha que ainda temos escolha depois que morremos? Essa é a pergunta. E eu começo com essa pergunta, e hoje a gente vai fazer uma interação. Eu não quero falar sozinha, porque senão não vai dar liga. Então, quem puder responder uma dessas perguntas, só desligar o microfone e nos traga a sua ideia, o seu, como você acha. Kátia, pode falar. Eu não acho que eu não mais poderosa do que Deus. Não, você não estou te escutando, está muito baixinho. Eu não acho que a morte é mais poderosa do que Deus. Entendeu? E também eu acho que eu não tenho escolha depois, porque a Bíblia fala do juiz, né? Depois que a gente morre, segue-se o juiz. Então, eu acho que não tenho escolha também, não. E por que você não acha que a morte é mais poderosa do que Deus? Porque foi Deus que criou a morte. Ok, baseado em que você está dizendo isso? Na palavra do Senhor, que tudo ele fez. Ok, vamos lá. Quem mais gostaria de falar? Ficamos com a opinião da Kátia até agora. Pode ser um homem que opine? Fabian, pode falar. Olha, tengo total certeza de que no hay nada más poderoso que Dios. Entonces, la muerte nunca puede ser más poderosa que Dios. Y otra cosa, la Biblia está escrito, ¿cierto? Disculpa, estoy un poco difónico. En la Biblia está escrito también que que Jesús venció la muerte. Entonces, y él tiene la llave de la vida y la muerte cuando él murió en la cruz. Disculpe, estoy difónica, no voy a poder continuar hablando, mas essa é a minha opinião. Ok, Fábio, ficou claro. Ficou claro o que você nos disse. Cecília, pode falar, por favor. Oi, Bel. Então,
essa pergunta aí da morte, né? Se ela tem mais poder que Deus, eu vejo assim, eu quase igualo, porque senão não teria, na Bíblia não falaria assim, no meu ponto de vista, que Deus venceu a morte. Então eu vejo como se fosse um jogo, os dois times, né? E eu vejo assim, os dois times eles têm um potencial, falando assim, para ver se dá para entender, né? Então, tanto um quanto o outro pode vencer, né? Tem poder, então tem. E aí, por isso que eu acho que não que Deus tem, sim, porque ele venceu, mas não que a morte não tem poder. Tanto que nós, quando Deus fez Adão e Eva, não era para ter a morte, não é mesmo? Não era para a gente ter uma vida eterna, né? Mas aí, devido ao pecado, também veio a morte. Não veio a morte? E aí eu penso eu, quando nós estamos aqui, sabemos que nós não somos desse mundo mais, tudo por causa do pecado, não é isso? Porque não tinha o Jardim do Éden, enfim, tal, tudo aquilo. E aí veio Adão e Eva, e aconteceu tudo aquilo por causa do pecado, né? E aí, sim, surgiu a morte. Porque nós não somos desse mundo, mas vem a morte para a gente morre, a gente, né? Mas nós sabemos assim, aí eu vejo assim, então tá, a morte, mas aí eu penso assim, tá, então tem dois tipos de morte. Tem a morte, quando a gente fala, né, aquela pessoa que partiu sem aceitar o Senhor, que não quis, né, e aquelas que morreram também aqui para esse mundo, mas vão ter a vida eterna lá, porque aí vai passar, não sei se você está entendendo. Então, aí eu acho assim que não posso falar assim que é Deus, né? Ele tem sim, ele tem tanto poder que ele venceu. Mas eu acho que quando a morte veio, estava igualado, né? Então veio aí para ser, que não era para ser. Então, eu entender isso daí quando você fez assim, Sua deu voz para ouvir? sumiu, Cecília. Sua voz sumiu no final. Então, aí eu falei assim, então, no meu entender, é isso aí, eu não sei se está certo, mas eu vejo assim, Ok, ok? ok, a gente já tomou um outro rumo, legal. A gente está aqui exatamente vendo as várias cosmovisão de cada um. Perfeito. Shirley, você escreveu alguma coisa? Eu não consegui ler. Você quer falar? Abre o microfone. Eu vi que saiu o seu nome, mas está tudo muito rápido aqui. Ou alguém mais quer falar? A pergunta é para quem entrou. A morte é mais poderosa do que Deus? E Eu não sei se você está me escutando. agora sim. Fala. Ah, tá. Eu escrevi sim. Eu escrevi que eu não acredito que há nada mais poderoso do que Deus, porque ele, como a Kátia e o outro irmão falou, ele é o criador de todas as coisas, né? Então ele é um ser, ele é um onipotente, né? Ele é todo poderoso. Jesus Cristo, ele precisou passar pelo que ele passou, né? E tudo para nos livrar da morte, nós, como seres humanos. Mas não que ela seja mais poderosa do que Deus, né? Não há nada mais poderoso que Deus. E a É isso que eu segunda penso. pergunta, Shirley? Eu não lembro a segunda pergunta. Você acha que temos alguma escolha depois que morremos? Já cheguei a pensar nisso, que sim, mas, mas agora eu acredito que não. Eu acredito que nós não temos, né? O que a gente faz aqui, nossas ações, nossas atitudes, é o que vai acabar determinando, né? O que vem depois. Ok, É o que eu penso. perfeito.
Quem mais gostaria de nos dar um relato? Quem mais pode nos dizer? Se você não acha que temos alguma escolha depois que morremos, essa é a pergunta, ou a morte é mais poderosa que Deus? Alguém tem mais algo para falar sobre isso? Agora vamos decorrer. Se ninguém tem mais, eu vou tentar falar o que o autor está dizendo. Fica bem claro que a posição do autor não é a minha posição e talvez não seja a sua. A gente está colocando aqui para a gente entender o que o autor está dizendo em relação ao que a Bíblia diz, refletir em cima disso, ok? Então, essa talvez não seja a minha posição e talvez seja, mas não está agora em questão da minha opinião, e sim a do autor. O autor, ele diz assim, ó, em relação, é uma pergunta que ele faz para o amigo dele, a morte é mais poderosa que Deus? Aí ele responde, Deus nunca diria assim para você, sinto muito pela morte, não há mais nada que eu possa fazer por você, agora, a morte venceu. Ele não acredita que Deus fale isso. Por exemplo, a morte te venceu. Ok? Essa ele diz assim, por exemplo, numa hora de morte, alguém dizer, olha, sinto muito pela morte. Eu agora, Deus chega a dizer para você, eu sinto muito pela sua morte, agora não há nada mais que eu possa fazer por você. A morte venceu. Então, ele não acha que Deus diria isso para nós, né? Ele não acha que o nosso destino está selado e não há mais nada que possa fazer. Ele não acha isso, certo? Depois que a gente morre, acaba. E o destino será selado, e o nosso destino está determinado. O autor não acha isso baseado no que ele lê na Bíblia. Então, ele diz que algumas ideias que nós supomos ser verdade, só porque ainda não foi contestado. Então, não foi contestado pela vida, por isso que a gente supõe que é verdade. Por exemplo, quando eu e você enfrentar uma tragédia, às vezes nós agimos como se a tragédia fosse maior do que Deus. E quantas vezes eu e você não faz isso? Tem gente que se mata, porque aquilo é tão doloroso, e tem gente que enlouquece. Tem gente que vive em depressão. Por quê? Porque enfrenta uma tragédia e todos nós estamos bem, olha, bem, como é que eu digo, suscetível a isso, a enfrentar uma tragédia, mas tem gente que acha aquela tragédia muito maior do que Deus. É tanto que, dependendo de como ele age, você já fica claro que ele não acredita que Deus seja tão mais poderoso do que a morte. Porque o medo da morte para ele é tão grande que ele não acha que Deus é mais poderoso que a morte. Será que isso só eu vejo, o autor? Será que alguém consegue ver isso também? Ou não? Dependendo da tragédia que enfrenta, tem gente que enfrenta uma tragédia, fica sem um pé, sem uma mão, e por isso a pessoa pensa em suicídio. Ou a pessoa mesmo tira sua vida. Por quê? Porque ela acha que um pé, que uma mão, que um olho é muito maior do que Deus. Então, é nesse contexto que o autor vai comentando, né? Então, se eu e você muitas vezes enfrentamos um câncer, eu tenho uma amiga que já enfrentou 3 vezes o câncer no seio. Então, hoje, conversando com ela diz, eu estou mais leve em relação a isso. Mas a primeira vez, aquilo foi muito maior do que Deus na vida dela. Então, embora eu e você afirmamos acreditar que Deus seja muito grande, que Deus seja onipresente, onipotente, onisciente e que é verdade, mas eu e você, dentro de nós, não acreditamos nisso. Muitas vezes a gente fala, mas não vive e não acredita. Pois não, Kátia, pode falar.
Bel, quando eu enfrentei o CA, eu não achei que Deus era que o câncer era maior do que Deus, mas eu achei, ó como que é a minha mente, né? Foi minha mente no momento. Eu achei que eu não merecia, entendeu? Eu tinha um grande problema, graças a Deus fui liberta. Eu tinha um grande problema de achar que era que não, Deus não ia me dar mais uma chance porque ele já tinha me dado uma vez, entendeu? Eu achava em mim. A minha fé é pequena. Entendi. Mas a sua fé em quem era pequena? Em Deus? Sim, sim, em Então, Deus. se você achava a sua fé era pequena, você achava que a morte era mais forte que Deus. Não, nunca achei que ela era mais forte que Deus e nunca tive assim. Eu falo para você que eu não tenho medo da morte. Eu não tenho medo da morte. Eu tenho medo de não estar preparada com Cristo, entendeu? O único medo meu é isso, é de eu não estar preparada. Será que eu vou. Cristo vai encontrar comigo quando eu morrer? A minha pergunta é essa. O meu medo é maior, é perder o meu espírito, entendeu, Bel? Eu sempre tive medo disso. Então, eu sempre falo para Deus, me dá outra chance, porque eu não estava preparada naquele momento. Entendi. Quem mais levantou a mão? A Josi levantou a mão ou foi o Fábio? Josi? Eu não consigo vê-la. Agora sim. Você levantou a mão, Josi? Quer falar? Então, Kátia, foi bem. Nós não estamos te ouvindo porque você está com o microfone. Ah, então você não falou. Ok, ok. A Josi está no ônibus e a gente consegue entender. É assim, Kátia. A morte é mais poderosa que Deus? A gente diz que não. De imediato a gente diz que não. Por quê? Porque é algo que está dentro de nós, tá certo? Imediato a gente diz, não, não, a gente não quer. A morte não é mais poderosa que Deus. Mas quando chega essa tragédia na vida da gente, nós, na maioria das vezes, nós agimos como se a tragédia fosse muito maior do que Deus. Embora eu e você vamos afirmar acreditar em Deus, embora a gente tenha esse medo. A Kátia está dizendo que o medo que ela tem não é o medo de morrer, mas é o medo de não ir ao encontro de Deus. Não é isso, Kátia? Isso aí, Bel, Eu isso aí que eu tenho medo. Eu falo assim, eu não sei como que está a minha vida espiritual, como eu sei e sei como estava. Hoje eu estou melhor. Estou tentando melhorar cada dia. Mas eu sabia como que estava a minha vida espiritual. E se eu fosse daquele jeito, na minha visão, eu não teria salvação. Não é medo da morte em si, morrer. Eu tenho mais medo de ficar em cima de uma cama, precisando do outro, do que de morrer. Entendeu? Eu entendi, mas eu quero aqui refutar, e eu quero que cada uma esteja aqui. Se eu tenho medo de não ir ao encontro de Deus, eu tenho medo da morte. Eu só estou dando uma burlada na fala. Então, você tem medo de morrer. Se alguém concorda comigo, diga sim. Se não, por favor, coloque não. E me fale o que você encontra. Por quê? Porque você só está mudando o jeito. Não, eu não tenho medo da morte. Né? Eu não tenho medo da morte, mas eu tenho medo de morrer e não me encontrar com Deus. Eu tenho medo da morte. Porque se eu não tivesse medo de me encontrar com Deus, a morte, para mim, eu já teria vencido ela. Então, eu tenho medo de morrer. Se eu morro, o que você está dizendo em outro jeito? Se eu morro hoje, não estando preparada, eu não vou com Deus. Então, eu prefiro ficar aqui viva até eu me preparar para poder encontrar com Deus. Pelo menos foi essa fala que eu entendi que você disse. É isso aí mesmo.
É isso aí mesmo. Então tem medo da morte, sim. Porque quem não tem medo da morte, né? Quem não acha que a morte é tão poderosa, não tem esse receio, que foi exatamente o que aconteceu com Cristo. Ele sabia, né? E aí, eu lendo a palavra, eu acho muito legal, João 14:20 vai dizer assim, ó: no dia em que eu for ressuscitado, vocês saberão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Aqueles que aceitam meus mandamentos e obedecem são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai, e eu também os amarei e revelarei a cada um deles. Então, isso é Jesus dizendo. Então, a verdade é que a gente acha sim, mas a gente não tem essa. Como a gente não quer dizer que a morte é mais forte do que no nosso pensamento, porque senão a gente está como se nós estivéssemos dizendo assim: Deus, eu sei que o Senhor é poderoso, mas a morte ainda é mais forte dentro de mim do que o Senhor. E é essa reflexão que a gente precisa fazer, porque senão a gente vai enganar nós mesmos. Então, quando a gente tem este medo, né? Porque Deus não vai dizer assim para a gente: olha, Kátia, eu sinto muito. Não há nada que eu possa fazer por você. A morte vai te vencer. Deus não vai fazer isso. Né? Então, por isso, eu e você temos a consciência plena de que Deus está conosco. João diz isso, né? No dia em que eu ressuscitar, no dia que Deus ressuscitou, ele já estava conosco. Então, a verdade é, quando a gente morre, nosso destino já está selado, nosso destino já está determinado? Essa é outra pergunta. Então, são algumas ideias que a gente supõe que é verdadeiro, porque ainda não foi contestado. Agora mesmo eu contestei com a Kátia, tá certo? E não é com a Kátia só. A Kátia está representando eu, você e todos. Amém. Né? Ela está representando porque ela teve a ousadia de dizer. Ela está representando. Ela diz: não, eu não tenho medo da morte. A morte em si eu não tenho medo. Eu tenho medo de me encontrar com Deus. Então tem medo da morte. Porque a morte, ela tem... como Jesus já venceu a morte, quando eu tenho medo de morrer, eu digo assim: olha, me dá mais um tempinho que eu vou me consertar. É a mesma coisa que aquele jovem rico disse para Deus: olha, eu já faço todos os mandamentos, mas não dá ainda. Não dá para te seguir ainda, porque tem algumas coisas que estão me prendendo. Consegue entender, Kátia? Consigo, Bel. O que eu estou Claramente é dizendo? isso mesmo. É assim mesmo. Eu não tenho medo da morte em si. Então, eu digo para vocês que alguns anos atrás eu fui contestada e eu ainda tenho medo da morte. Tá? Eu ainda tenho. Não deveria ter. Não deveria ter, porque a eternidade é clara, mas eu ainda tenho. Então, há algumas ideias que a gente supõe ser verdadeira. Esta mesma: ai, Deus é mais poderoso do que tudo. Eu sei, mas eu não vivo, então eu não sei. Quando eu só sei de palavras e não vivo, eu não sei. Tá? Eu repito, mas eu não vivo. Então, dentro de mim não tem aquilo. Então, eu não tenho medo da morte, mas eu não quero morrer, porque se eu morrer, ainda não sei se eu estou pronta. Então, eu tenho medo da morte. Eu estou dizendo que a morte é mais poderosa do que Deus. Porque se Deus na minha consciência, Deus é tão poderoso, né, mais poderoso do que a morte não me leva embora. E se eu for embora, eu não vou morrer, eu vou estar junto com meu Pai. Então, Amém. né? Então, muitas vezes eu e você ficamos apavorados com uma insegurança financeira. Por exemplo, na época do Collor, teve gente que se matou. Meu avô quase se mata com isso. O único dinheirinho que eu tinha, o único comércio que eu tinha feito foi tudo embora. Mas eu e você não cansa de repetir que Deus é digno de confiança. Mas quando a gente está em desemprego, a gente não consegue dormir,
porque tem conta para pagar, mas a gente continua repetindo que Deus é digno de confiança, quando na própria palavra dele ele vai dizer: por que você está se preocupando com amanhã? Eu cuido dos pássaros, eu dou roupa para aquela flor, aquele lírio do campo. Então, a gente precisa isso. Afirmamos acreditar, mas isso não é verdade nas nossas vidas ainda, tá? Então, é só, muitas vezes eu e você, nós ficamos apavorados com as finanças. Afirmamos que Deus é vida e é maior que a morte, mas nós ficamos aterrorizados diante da doença. Nós afirmamos isso com muita convicção, ó. Deus é a minha vida, ele é maior do que a morte, mas quando a morte chega pertinho, a gente acha que nós não temos nenhuma outra escolha, a não ser morrermos. E aí a gente fica apavorado, ora por mim, faz isso, faz aquilo. Você acha que depois da morte você consegue mudar de ideia? Essa é outra pergunta. O que você acha? Depois da morte você consegue mudar de ideia? O que você acha, Kátia? Que eu acho que só tá nós duas aqui hoje, mas tá tudo bem. Ó, Bel, eu não acho que eu vou mudar de ideia e nem porque eu não fui lá. Então, por eu isso não que sei, você acha, eu não cara. sei. Eu prefiro. Essa daí eu vou responder com toda certeza. Eu não sei, então eu não vou responder assim com a certeza que eu falei o outro, né? Mas eu não acho que se eu vou mudar de ideia, eu não sei. Que a Bíblia fala também que quando a gente morre, segue-se o juízo, você vai estar no sono profundo. Quando eu estou no sono profundo, pelo menos quando eu deito para dormir, eu não penso nada. Eu não penso nem se eu sonha. vou... Não, eu sonho, mas até esqueço. Ok. Alguém mais acha? Shirley, por favor, Shirley, pode falar. Eu vou repetir as palavras da Kátia, também não sei. E tem como mudar de ideia depois de morrer. Mas tem uma passagem da Bíblia, eu não me lembro muito bem, acho que é do rico e Lázaro, né? Do rico e Lázaro, né? Que ele pede para avisar a família, né? Para não cometam os mesmos erros que ele. E ele é impedido, né? Falam que ele não pode fazer isso, né? Então, assim, ele comia as migalhas, né, que caíam da comida dele, para os cachorros não comerem, né, das migalhas, até, acho que a passagem fala sobre isso, que nem das migalhas dele os animais podiam comer, né, que caísse da mesa dele. E depois que ele foi pagar por isso, né, é o que fala na Bíblia. E lá fala que ele passou a situação dele era tão essa situação, né, que a Bíblia fala, e que ele queria falar para a família, não, avisa os meus, porque eu não quero que eles passem pelo mesmo, né, que eu estou passando. E aí falaram que não, essa possibilidade jamais ele teria essa possibilidade, né? Jamais. Não tem como um que vai vir para alertar o outro sobre o que deve ou não fazer. Não existe. Na Bíblia, em nenhuma passagem na Bíblia fala sobre algum espírito que tenha vindo para avisar o outro ou para aparecer para o outro. Eu não, pelo menos eu não li ainda, eu não li toda a Bíblia ainda, mas pelo que já me contaram, em nenhuma passagem aparece, né? Que alguma alma apareceu para outra pessoa para contar o que acontece depois que a gente morre. Então, eu acredito que eu vou falar com a Kátia, não sei, eu não tenho como falar, mas essa passagem do rico e Lázaro, acho que ela já pode ajudar também a gente a compreender um pouco, né?
Ok, Shirley, você deu uma misturada aí em duas passagens, mas deu para entender. O que a gente está dizendo, a gente não, o autor, né? O que o autor ele pergunta, você acha que temos alguma escolha depois que morremos? Você acha que podemos mudar de ideia? Essa é o foco do autor, e por isso que eu estou perguntando para vocês acham que tem alguma escolha depois que morremos? Você acha que podemos mudar de ideia? A Shirley já trouxe bem claro, né, uma das respostas. Sim, podemos mudar de ideia. Perante a Bíblia, né, ele mudou de ideia. Agora, a mudança de ideia dele, ele viu que ali o negócio era estreito, então ele mudou de ideia. Agora, a gente não está dizendo essa mudança de ideia, o que vai acarretar, mas que pode mudar de ideia, segundo a Bíblia. Né? Segundo a Bíblia, ele diz que o abismo é muito perto, né? Um do outro tem um abismo, então o céu, que a gente chama de céu, né? E o inferno, vamos pôr assim, e tem um abismo, mas um fica muito próximo do outro, porque o Lázaro e o rico, eles conversavam. E ali naquele momento, o rico, ele se arrependeu. Né? E aí ele fala, o autor diz assim, ó, essa frase que eu achei bem interessante. Será possível que a intenção do julgamento seja nos ajudar a esclarecer as mentiras que nos impediram de fazer escolha consciente? Né? Então, ele fala do julgamento e ele faz essa pergunta. Será possível que a intenção do julgamento é nos ajudar a esclarecer as mentiras que nos impedem de fazer uma escolha consciente? Quantas mentiras nos contaram, e por isso nós não fazemos, segundo o autor, uma escolha consciente do que é Deus. Uma dessas é dizer que Deus é todo-poderoso, mas na hora do aperto, a gente achar que aquele aperto é muito mais poderoso do que Deus, que a gente entra em loucura. E ele fala um pouquinho da morte também, né? Ele fala, a morte é mais poderosa do que Deus, então por que a gente tem tanto o pavor da morte, né? E aí ele diz, será possível que a intenção do julgamento, ele faz um questionamento. O que vocês acham disso? O julgamento, será que ele vai para nos ajudar a esclarecer as mentiras que nos impediram de fazer a escolha consciente? Através das mentiras, nós fizemos uma escolha que não era consciente. Será que o julgamento de Deus é para isso? Porque ninguém nunca sempre vai dizer do julgamento de Deus, mas a gente não sabe o que Deus vai julgar ali, né? Então, e aí muitas pessoas podem, com essa pergunta, pode dizer, você está dizendo que não acredita no inferno, né? Aí ele faz outra pergunta, você acha que o amor e o relacionamento são possíveis sem liberdade de escolha? Né? Então, você acha que o amor coage? Né? O amor que vive em coerção não é amor. Então, o amor sempre nos dá a capacidade de dizer não ou sim. A Leia escreveu alguma coisa e eu não consegui ver. Leia, você quer expressar para nós? Sim, podemos o quê, Leia? Eu acredito que sim, que eu já peguei já no caminho andado, por isso que eu estou falando aqui. Eu acredito que podemos mudar de ideia, sim, até porque na parábola que a Kátia expressou, a Bíblia mesmo, ela fala, né? Lá o rico mudou de ideia. Ele queria experimentar, pelo menos voltar, se ele pudesse voltar, falar para o irmão dele, mas pelo menos ele queria dar a água, um pouquinho daquilo que o Lázaro estava tomando. Mas só que ele já não podia mais. A gente pode mudar de ideia sim, mas não as consequências. Porque a própria Bíblia fala assim, ao homem ordenado morrer somente uma vez, depois disso virá o juízo. Só que vai ter que aguardar aquilo. E aí, nisso que você está dizendo, o autor pergunta, eu quero perguntar para você, o autor pergunta, será possível que a intenção do julgamento seja nos ajudar a esclarecer as mentiras que nos impediram de fazer escolha consciente? O que você acha? Acredito que não, até porque
se você falar hoje, nós em si, entendeu? Já tememos ser julgado em vida. Imagine depois. A gente já tem pavor de julgamento em vida, isso aí é fato. Algum tipo de julgamento você vai ter medo. Algum tipo de coisa você nunca vai expressar porque você não sabe qual vai ser a reação das outras pessoas. Então aí já tem um ponto na nossa humanidade, né? Isso aí já é uma coisa nossa. Mas depois disso, como a própria Bíblia fala, depois do julgamento, para poder justificar ou esclarecer, não, eu acredito que aquilo só vai trazer a lembrança para se tornar até mesmo, digamos assim, uma tortura gospel, depois que o julgamento é justamente isso, trazer lembrança daquilo que nós poderia ter sido, daquilo que poderia ter feito, daquilo que não fizemos. Você aí no começo, você estava falando que a morte não tem direito, que a gente já é mais poderosa do que Deus? Não, de maneira nenhuma. A gente não aguenta, é a dor da perca, porque a gente não aceita. Isso aí é fato, pelo menos na minha lógica, é isso. Principalmente quando você está vendo, você sabe que eu estou passando por um processo que de vez em quando vem aqueles altos, daqui a pouco vem aqueles baixos. Mas vem questionações. Mas só que é assim, a morte ela não é mais poderosa do que Deus. Até porque um dia eu estava refletindo nesse assunto da morte mesmo, que não é de hoje que eu penso nessa área, não assim para me matar, até porque eu já tentei isso também. Mas eu estou falando assim, refletindo sobre a morte. E se a gente for reler Bíblia, ver pessoas tentando explicar a morte, nós não nascemos para morrer. A própria Bíblia garante que nós não nascemos para isso. Nós não nascemos para o sofrimento. Por isso que vem aquele questionamento, vem aquele medo. Eu estou ouvindo a fala aqui, que eu já entrei, eu estava ouvindo a fala de Kátia, e realmente, não é que ela tenha medo da morte, não é que eu acho que ela tenha medo da morte. Como ela não tem medo da morte. Eu entendo que ela tem, sim, a perca da salvação. E é onde eu busco muito a gente buscar ter convicção da morte, convicção da salvação. Então a gente não tem como saber da salvação. Muitas vezes a gente fala assim, não, a gente vai orando, vai buscando, mas vai chegar um momento que você lendo toda a vida, você buscando a palavra de ler, você sabe que você pode perder a salvação, mas também você sabe que aquele que Deus chama, ele não lança fora. E você, por mais que você esteja morrendo ali, um suspiro mínimo, como você mesmo já falou, entendeu? Sobre o cérebro, a função que fica aqueles segundos ainda, que é aquilo que a Bíblia já fala, você já pode pedir perdão. E para isso, para Deus basta. Então, ele não exige muito. Pronto, você está quase respondendo a outra. Mas espera aí, eu te chamo depois. A Débora Conceição levantou a mão. Débora, fale um pouquinho, amada. Vamos ouvir o que você tem a dizer. Débora? A Débora levantou a mão, a Michele também. Michele, vamos esperar a Débora. Então, falando assim, lembra meio que o purgatório, né, que a Igreja Católica prega. E também, nessa parábola do rico e de Lázaro, eu não lembro exatamente as palavras, mas ele fala como que, assim, já era, né, pro rico, sabe? Não adianta, ele vai se lamentar, mas ele não vai se salvar mais. Não é isso? Não fica bem. Ao meu ver, não fica bem isso. Ele está dizendo que é assim. Ele pede para ir, né, para que deixe ele voltar e diga para o irmão dele que aquilo era real. Né? E aí diz assim: olha, a gente não tem esse vínculo, você não pode. Se o seu irmão não acredita nos vivos, imagina nos mortos, né?
Então não vai acreditar. Você não tem essa possibilidade de descer e avisar. É isso que ele diz. O contexto é esse. Tá? Então a gente precisa... Mas ele também não tem a possibilidade de ser salvo mais, não é tipo isso? Não está bem explícito isso ainda. Então a gente precisa entender isso na Bíblia. Mas vamos lá, vamos. Cecília levantou a mão, tem muita gente que levantou a mão e eu quero escutar um pouquinho de cada um. Bel, Cecília... rapidinho, voltei. Bel, rapidinho, voltei. Corri aqui, queria responder, mas não dá. Então, essa pergunta, né, sobre depois da morte, você perguntou a segunda pergunta, se ainda tem chance, é isso? Qual foi a pergunta? Não, eu perguntei se você acha que podemos mudar de ideia. Então, isso, se a gente pode ou que temos escolhas depois da morte. Eu acho que tem um momento que, pelo amor do nosso Deus, né, que, como aí todos a gente sabe, se ele venceu a morte por nós, então, no momento ali, no final, eu até costumo falar que quando for o grande dia, a gente vai ter muitas surpresas. Vamos encontrar pessoas lá e a gente vai ficar, essa pessoa? Porque eu acho que tem sim. Eu acho que tem um momento ainda que Deus deixa, né, para a gente, ali no final, onde todos aqui, o humano, né, o médico, ou então a família ali, acabou, morreu, mas eu acho que ainda tem um tempinho ali. Então, acho que tem sim. Ainda há. E aí, falando de quando morre, tem uma passagem na Bíblia também que eu fico meditando essa palavra e eu quero entendê-la mais. Eu acho que qualquer dia desse você traz aí para nós. Quando Jesus encontra, né, Deus, com aquele jovem, e ele pede para ele seguir ele, e ele fala, deixa eu lá, vou enterrar meu pai, não é isso? E ali Jesus fala assim, deixa que os mortos cuidam dos mortos, né? E aí eu fico com essa mensagem pensando, como assim os mortos cuidam dos mortos? E aí a cabeça da gente dá 1000 voltas, né? E aí eu falo, então é assim, quando você morre, aí vejo eu, então é uma hora que você morreu ali. Mas você tem um momento ali, então, quando ele fala, deixa que os mortos cuidem dos mortos. Então você está morto, é você e Deus ali. Então acho que tem sim. Tem uma hora ali que você tem como mudar. E por isso que eu acho que quando chegar o grande dia, o juízo, que fala que primeiramente os mortos vão se levantar. Então aí eu acho que tem coisas assim maravilhosas do nosso Deus, né? É o amor, né? Uau! Vamos lá. Shirley levantou a mão também. Quer falar mais alguma coisa, Shirley? Kátia também? Eu vou falar, mas não fiquem... É um questionamento meu, tá? Ok. É assim, eu acho que muitas vezes, assim, nós criamos uma situação na nossa cabeça para nos deixar mais confortáveis com relação a isso, com relação à morte, né? Então, muitas visões que a gente... Muitos pensamentos que a gente cria relacionado ao que vem depois são pensamentos para nos deixar mais confortáveis, com menos medo, né? Isso, para mim, já é um medo. É você criar essa situação que te faça sentir confortável diante da situação da morte, para mim já é um medo da morte, tá? Então, assim, e eu também acho que nós temos, sim, muito julgamento, muito medo do julgamento de Deus, né? Por que que a gente fala a todo momento que Deus é amor, que Deus é misericordioso, que Deus é um Deus de bondade, piedoso, que nos perdoa? E por que que quando chega no momento da morte a gente se questiona, né? Pelo medo de ser julgado por Ele, um medo do julgamento de Deus. Por quê? Né? Por que o medo do sofrimento depois da morte? Porque para mim não é um medo de você não ter a salvação,
É o medo da dor que você possa sentir depois que você morrer, do sofrimento que você possa ter e passar depois da morte, né? Porque você não acreditar na salvação é você acreditar que depois da morte você vai sofrer, você vai sentir dor, né? Então, por que esse sentimento? Por que esse medo de ser julgado por Deus, se a gente repete em vida a todo momento que Ele é amor, que Ele é misericórdia, que Ele é bondoso, piedoso, né? Por quê? Eu me questiono sobre isso. Perfeito, Shirley. Você está indo num caminho que eu quero transitar por ele. Tem tudo a ver isso, né? Mas o nosso tempo está indo embora. E mais uma coisa eu quero, porque amanhã a gente vai dar continuidade a isso, né? Com a morte, o amor e o relacionamento se acaba? Eu acho, desculpa eu estar falando tanto, mas é outra coisa também. Deus, ele é como a irmã falou, seria um Deus de carneficina, se ele nos obrigasse a fazer qualquer coisa relacionada a ele, se nós fôssemos obrigados, né? É que o amor coagido não é amor. Isso, se fosse exigido, né? Esse amor fosse exigido, não seria um amor a Deus, né? Seria o Deus que eu vi um filme chamado isso, Deus da Carnificina, eu lembrei agora, por isso que eu estou falando. Não seria um amor verdadeiro, seria um amor imposto, né? Imposto, forçado. Tudo isso é a opinião do autor e que é a opinião de muita gente. A gente vai verificar o que a Bíblia diz isso. Porque a Bíblia é a nossa plataforma da verdade. Então, a gente pode transitar. Por que a gente está perguntando aqui? Porque a gente precisa tirar isso para fora, porque muitas vezes a gente não ousa nem conversar sobre isso, para não sermos julgados, né? O julgamento, aí quando o autor faz assim, será possível? Achei fantástico. A intenção do julgamento não seja esclarecer para nós as mentiras que nos impede de fazer a escolha consciente sobre Deus. Então, talvez esse julgamento, o que a gente vai entender um pouquinho sobre o julgamento de Deus, né? E ele faz outro, com a morte, o amor e o relacionamento acaba. E aí a gente pode ver o de Jesus com a morte, o que aconteceu quando Jesus morreu, né? Aquele amor que ele tinha para os seus discípulos, na morte, acabou. As mulheres que estavam ali aguardando aquele corpo, o que aconteceu com a morte? Né? O que a gente tem de muito mais claro para entender, agora quem está dizendo sou eu e não o autor, o que a gente tem de mais claro para entender o que a palavra nos diz. O que a palavra nos diz, para mim, ela é a verdade. Né? E não a verdade que nos contaram. Né? O que a palavra de fato nos fala sobre o julgamento? O que a palavra realmente nos fala deste amor com a morte? O que a palavra nos diz? Né? Que fica muito lindo quando Jesus chega para Pedro, e Pedro também estava com medo, igual nós temos esse medo do julgamento. Né? Pedro também passou por ele. Pedro tem um medo terrível, que diz, olha, Jesus ressuscitou. Ah, ele ressuscitou? Puxa vida, o mestre está ali. Né? E Pedro estava ali nu, pescando, quando diz, é o mestre, ele se joga, né? E tem alguns autores que dizem que ele tenta suicídio naquela hora, porque o medo dele era do julgamento que ninguém sabia. Pedro, até então, não tinha contado para ninguém que ele tinha negado Jesus. Só ele e Jesus e aquele povo sabia. Aquela mulher sabia, né? E Jesus, a Bíblia diz que na hora que Pedro nega Jesus, Jesus dá um olhar ali, um close no olho de Pedro. E quando ele chega, depois da morte vencida, ele chega até Pedro, e o Pedro, com medo daquele julgamento que nós temos, aquele pavor, Jesus vai questionar outra coisa para ele. Pedro, tu me amas? Né? Olha, gente, eu me emociono falar nisso. Então, será que as verdades que nós acreditamos sobre Deus não estão distorcidas? Porque Jesus não vai julgar. Pedro, por que você me
Por que você me desprezou naquela hora? Por que você me abandonou? Por que, Pedro? Era esse o medo que Pedro tinha. E Jesus vai só se relacionar com amor. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E aí, Pedro, né? Porque ele fica ali, ó. E Pedro diz, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo, mas naquele momento eu fui covarde. O Senhor sabe que eu te amo, mas naquele momento eu temi a morte. O Senhor sabe que... E é isso que a gente está querendo trazer aqui. Eu amo Deus, mas eu temo a morte. Eu amo Deus, mas eu tenho um pavor da dor. Eu amo Deus, mas é isso que eu acredito que Deus está nos ensinando a mim, talvez a você, né? Que ele chega, ele não julga. Pedro, puxa vida, você falou para mim que você estaria comigo, Pedro. E na hora, e aí ele fala, tu me amas, Pedro, tu me amas. E Pedro diz, o Senhor sabe de todas as coisas. E aí Jesus dá uma incumbência muito linda. Apacenta os meus cordeiros, apacenta. Ensina, né? Seja mais apacentador, seja menos crítico, seja menos julgador, né? E isso é o que nos traz, é isso que a palavra nos ensina. Seja menos julgador com seu irmão, seja menos tudo, porque ele, mais do que ninguém, ele podia ali naquele momento de julgamento com Pedro, ele dizer, puxa vida, você disse que ia até a morte comigo, você disse tantas coisas, mas ele só questiona o amor. Então, é muito forte tudo isso e a gente precisa entender um pouquinho mais disso. A gente até ama muito a Deus, a gente ama, mas a gente tem medo ainda. A gente ama a Deus, mas a eternidade para nós, ela não está bem definida ainda. Então, a gente precisa dizer tudo isso, a gente precisa entender tudo isso, né? Porque a religiosidade, ela vai nos afastar da verdade, né? Você pode ver que o grande problema de Jesus era com os religiosos, que falava muita verdade, mas não vivia essa verdade. E está no momento da gente falar o que a gente sente, sim, até para dizer, Deus, eu te amo muito, mas eu não quero sofrer, eu tenho medo de sofrer. Mas eu sei que se o Senhor estiver comigo, fica mais fácil, mas me ajuda, acrescenta a minha fé. Acrescenta a minha fé, o turbilhão, porque o próprio Jesus teve medo. É verdade. Jesus ficou angustiado. Oi, Kátia, você quer falar? Não, bem, eu falei amém, é verdade, tudo isso é verdade. A gente acredita muito no que a gente ouve falar e não acredita no que está na palavra. Às vezes a gente distorce ela para ficar mais fácil, tipo assim, ele falou, ficar mais fácil, né? E como ser mais fácil você encarar a verdade e falar, eu tenho medo, eu não quero, eu não tô preparada agora, não quero ir. Como eu falo, né, que eu não quero ir morrer agora, nesse momento, mas eu também não sei se eu vou querer morrer no outro momento. É porque a gente precisa entender que o que a Shirley falou é uma fala de Freud, né? Freud diz que a gente inventa coisas para ficar mais ameno. Mas aí eu vou questionar Freud, porque Freud não tinha uma plataforma de Deus, ele era um judeu, mas um judeu extremamente revoltado, e nós aqui não somos revoltados, nós queremos dizer para Deus que, igual Pedro, olha, eu tenho medo. Na hora de apertar, talvez eu te negue, mas eu te amo ainda. Na hora do aperto muito grande, talvez eu grite, eu te negue. Né? Quantos de nós já negou a Deus? Eu vou levantar minha mão. Quantos de nós, né, já não negamos a Deus? Então, mas a fala, o foco desse autor, para mim, foi muito, muito forte. Será possível que a intenção do julgamento seja nos ajudar a esclarecer as mentiras que nos impede de fazer a escolha consciente? Como que é o julgamento de Deus? Como será? Então, vale a pena estudar na palavra? Exatamente, Léia. Ele vai dizer, não julgue.
para que vocês também não sejam julgados. Então, será que a base do julgamento de Deus não é exatamente as mentiras que a gente sabe sobre o julgamento? Lai, pode falar, minha amada. E aí onde fica aqui na Bíblia, Salmos 89, fala que o trono de Deus é composto de justiça e juízo, verdade e misericórdia. É isso. Então, se a gente for olhar na palavra, gente, é muito lindo tudo isso. Então, realmente, são mentiras que nos contaram e a gente termina se afastando de Deus, igualzinho o que a serpente fez com a Eva. Ela pega as meias-verdades e transforma numa verdade e nós acreditamos. Porque você pode ver, depois da morte, Jesus volta e fala com Pedro. E Pedro está ali apavorado com o julgamento. E ele não diz para Pedro nada daquilo. Olha, ele diz, tu me amas? E eu acredito que Jesus está perguntando hoje para mim, para você, quantas falhas nossas, quantos horrores que a gente sabe, quantas coisas que a gente sabe que a gente fez errado porque o desejo tomou conta do nosso coração e nós não conseguimos nos controlar. E aí ele chega para nós e diz, tu me amas? Josabel, Vita, tu me amas? Shirley, tu me amas? Michele, Kátia Maciel, tu me amas? Aí ele dá um comando, esse amor só é correspondido, que aí João diz isso, né? Aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai. E eu também os amarei e revelarei cada um deles. Então, vamos ler mais a palavra, entender qual é o contexto, né? Por que ele chega para Pedro e diz, tu me amas? Pedro, tu me amas? Mas não é porque também este amor, né? Esse amor não pode ser levado com leviedade. Porque muitas vezes também, Jesus me ama tanto que eu posso fazer o que eu quero, sabendo que está errado. Então, a gente também precisa entender isso, né? A gente leva a fala de Deus, ele é tão amor que eu posso fazer o que eu quero. Ele é tão amor que eu posso, sabendo que está errado, eu faço. Então, a gente entende que Jesus ele vai transitar neste amor e verdade, amor e verdade. Ele transita, ele chega para a mulher, você está pega no ato do adultério? Olha, não é certo fazer isso, mas cadê teus acusadores? Não estão aqui, eu também não te acuso, mas, porém, você vá e não peques mais. Isso é fantástico. Quem mais levantou a mão? Martinha tinha levantado a mão, tá aí, Martinha? Martinha de Paraty? Não? Gente, deu a nossa hora. Eu não sei se você consegue nos entender. Nós estamos aqui transitando entre amor e verdade. O amor de Deus, ele não nos abandona, mas a verdade também não pode nos abandonar. Não dá para eu pegar só parte do que me faz bem. Eu preciso pegar as duas partes e unir. Ok? Deus abençoe. É muito bom estar com você. Esteja amanhã conosco, para que a gente possa trazer a eternidade mais perto de nós e não nos afastar. Quantas vezes, né, ela nos afasta? Quando Pedro disse, olha, vê que Jesus tinha ali, estava fazendo um cafezinho ali, né, fritando um peixinho para eles, Pedro entra em pavor, é o mestre, vou me jogar daqui, né? Eu acredito que Pedro queria se suicidar ali naquele momento. Ele vai me questionar tantas as coisas e ele questiona o amor. Que este amor seja a verdade do questionamento de Jesus para mim e para você. E que a gente possa entender que o amor e a verdade caminham juntos. Ele é aquele. E quando ele escolhe, agora Pedro, você, Pedro, vai passar por algumas coisas que você não conseguiu entender ainda. Né? E a gente, olhando a vida de Pedro, a gente vai entender. Depois que Jesus questiona o amor, depois que Jesus dá uma missão para ele, diz, olha, agora você, né? E aí tudo muda na vida de Pedro. Que esse questionamento entre no meu e o seu coração e que Jesus se faça presente nas nossas vidas, porque cada um, eu e você, mais do que ninguém entende o que a gente passa
de cosmovisão em relação a Deus. E muitas vezes a gente nem fala para não ser julgado, como aqui tantas falas dizem, né? Eu não quero ser julgado, mas é isso que a gente pensa, ok? Deus abençoe, esteja conosco amanhã na virada da noite. É um prazer estar aqui, é um prazer a gente entender essa eternidade da Bíblia, questionar algumas coisas que estão dentro da gente, que a gente não fala para não ser julgado, mas aqui a gente tem liberdade, ok? Deus abençoe, até amanhã. Salmo 4, versículo 8. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Que esta segurança seja uma segurança de dormir, que seja uma segurança da vida eterna, que seja uma segurança que nas aflições Ele estará conosco. Amém? Até amanhã, Deus abençoe. Obrigada por estar aqui conosco.